Quem é o rei do sul, lá em Daniel 11, dos versos 25 até o 30? Essa foi a pergunta que nós deixamos ao final do último vídeo que gravamos. E agora, nesse vídeo, nós vamos tentar responder essa pergunta. Após estudar esse capítulo durante 5 anos, nós pudemos ver que várias pessoas, vários estudiosos já se debruçaram sobre esse capítulo e tentaram estudar todos os seus versos. É uma profecia muito difícil, cheia de detalhes, como nós falamos, e dos versos 25 a 30, nós encontramos ali o rei do sul. E o rei do sul não poderia mais ser os Ptolomeus, porque nessa época eles já não existiam mais. Então, quem poderia ser o rei do sul ali nesses versos? Bem, um dos estudiosos que se debruçou sobre essa profecia também foi o Dr. William Shea. Dr. William Shea é um estudioso, teólogo, estudioso das profecias, e nesse livro aqui, Daniel, um guia para o estudioso, na sua versão em espanhol, ele diz aí na página 251, ele diz que Daniel 11, do verso 23 a 30, trata acerca de outro tipo de campanha militar. O exemplo clássico desse tipo de atividade militar, conduzida pelo papado, foram as cruzadas. Eu achei muito interessante aqui esse texto dele, não só ele, mas um ou outro estudioso também defende essa ideia. E analisando, estudando profundamente esse livro, né, esse capítulo 11, nós chegamos à conclusão de que realmente esses versos aí tratam desse período, do período das cruzadas. Foi um período muito intenso, muito forte, muito marcante na Idade Média, onde os soldados de Roma, Roma papal, invadiram ali a região da Palestina, do Levante, para lutar contra os muçulmanos que estavam ali e também os judeus que estavam ali. As cruzadas começaram no ano de 1095, com um discurso que o Papa Urbano II fez lá no Concílio de Clermont, lá na França. Como vocês podem ver aí no mapa, também esse discurso que ele fez está aí. E uma frase marcante desse discurso dele está aí na tela, dizendo assim: Tomai o caminho do Santo Sepulcro, arrebatai aquela terra à raça perversa e submetei-a a vós mesmos. Bom, esse foi então o start das cruzadas. E a partir daí, várias campanhas militares surgiram para tomar ali a Palestina e o Levante também. Eu tive a oportunidade de ler alguns materiais sobre as cruzadas para me familiarizar um pouquinho melhor com esse período histórico tão importante. E um dos livros que eu apreciei muito foi esse livro que vocês estão vendo aí na tela, As Cruzadas Vistas pelos Árabes. O autor é o escritor Amin Maalouf, ele é libanês e mais tarde mudou-se para a França, onde ele mora, e ali na França ele escreveu vários livros, livros históricos e também livros de ficção. E esse livro foi um livro que ele escreveu baseado em fontes árabes. E eu achei muito interessante, esse livro foi escrito primeiro em francês, depois traduzido para o inglês e depois traduzido para o português. E nessa versão em português aí, nós acabamos identificando o cumprimento das profecias ali de Daniel 11 com uma clareza muito grande. O importante nós frisarmos aqui, para nós estudarmos esse período das cruzadas, é que devemos lembrar que no começo, no início das cruzadas, o mundo islâmico ali no Levante, né, no Oriente Médio, ele estava dividido em dois califados, como vocês podem ver aí no mapa na tela. Havia o califado abássida, que era de orientação sunita, e a capital desse califado era a cidade de Mossul, onde hoje atualmente é o Iraque. E eles tinham uma bandeira negra para representar o seu reino. Tá? Eles usavam a bandeira negra. E também havia outro califado, o califado Fatímida, que era de orientação xiita. E eles tinham a capital deles era o Cairo, ali no Egito,
e eles tinham uma bandeira branca para poder representar o seu reino. Esses dois califados eram inimigos, né, os sunitas e os xiitas. Eles brigavam muito entre eles para a disputa de poder. E um via no outro um herege da religião muçulmana, do Islã. Bem, esses dois califados, eles foram objeto de ataque das tropas de Roma. Mas é interessante nós lembrarmos que havia esses dois califados, porque aqui em Daniel 11, dos versos 25 a 30, nós encontramos apenas mencionados as lutas que Roma fez contra o califado abássida, né? E isso é um dado muito interessante, como nós vamos ver aqui no nosso estudo. Então, pegando ali Daniel 11, 25 e 26, a Bíblia diz assim: o rei do norte despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul. Então, o rei do sul aqui, nós já estamos adiantando aqui, né, dando spoiler aqui final praticamente, dizendo que o rei do sul, nesse estudo que nós fizemos, nós encontramos como sendo, identificamos, né, como sendo o califado abássida, que era o califado sunita que havia lá desde o início da época das cruzadas. Então, contra o rei do sul, à frente de grande exército. E o rei do sul sairá à batalha com grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Os que comerem à mesa dele o destruirão, e o exército dele será arrasado e muitos serão mortos. Então, sobre que ponto da história estaria falando esse verso aqui 25 e também o verso 26? Nós cremos, pelo estudo que nós fizemos aqui, que isso se cumpriu na primeira cruzada, na primeira campanha militar chamada Cruzada, onde os exércitos de Roma atravessaram ali a Europa, entraram ali pela Turquia, né, atual Turquia hoje, e foram em direção a Jerusalém. E ali, logo no início da campanha, eles encontraram a cidade de Antioquia. Essa cidade ali, eles travaram uma batalha muito grande nessa cidade e ficaram 200 dias fazendo cerco na cidade. Essa cidade era uma cidade que tinha uma característica interessante. Ela ficava à beira, às margens de um rio, e era muito fortificada, muito alta, muros altos, era quase que intransponível. E ali dentro pertencia ao califado abássida, né? Os sunitas ficaram ali dentro, e enquanto os cruzados cercaram a cidade durante 200 dias. Enquanto isso, lá de Mossul, veio um grande exército para ajudar e socorrer os sunitas que estavam ali em Antioquia. Cerca de 30 mil homens a cavalo marcharam de Mossul em direção a Antioquia. Porém, no caminho, eles tomaram tempo para travar batalhas em outros lugares também, em outras cidades que havia também batalhas ali contra os cruzados. Então, eles perderam muito tempo nessa viagem. E a história diz o seguinte, né? A história baseada naquele livro que eu mencionei, é muito interessante que após 200 dias de cerco, os cruzados conseguiram tomar a cidade de Antioquia. E foi por causa de um detalhe muito interessante, e aqui é onde a profecia se cumpre assim nos seus mínimos detalhes, né? O texto que nós lemos lá no versos 25 e 26 diz que, o verso 26 em especial, né? O verso 26, eu vou até tomar a Bíblia aqui para ler novamente. Os que comerem os seus manjares o destruirão. Dá a impressão de que haveria uma traição, alguém muito íntimo, aquele que está acostumado a comer na sua própria mesa, iria trair, né, os exércitos ali sunitas, né, do califado abássida. E foi isso que aconteceu. Os cruzados só conseguiram entrar nessa cidade porque um homem lá dentro, chamado Firuz, o nome dele, ele traiu o rei de Antioquia, porque teve um desentendimento com o rei de Antioquia, e por causa de uma questão ali particular, ele ficou muito decepcionado, muito bravo com o rei, e ele acabou guardando no seu coração aí uma vingança, e ele decidiu se vingar dessa forma. Ele abriu
uma das torres para que os exércitos cruzados entrassem, e foi assim que eles conseguiram tomar. No dia 3 de junho de 1098, eles conseguiram então tomar essa cidade. Então me parece que esses versos 25 e 26 se cumpriram aqui nessa batalha, a batalha de Antioquia. Os exércitos, 30 mil homens que vieram lá de Mossul para ajudar, né, os sunitas, eles chegaram ali e os cruzados lutaram contra eles e acabaram colocando eles para correr. Mataram muitos deles, eles ficaram perdidos ali na batalha e meio sem orientação. Muitos foram mortos, muitos fugiram e foram perseguidos também na fuga. Então, um exército de 30 mil homens vindos de Mossul foram totalmente desbaratados, né? Foram destruídos e os poucos que sobraram voltaram derrotados para Mossul. Então a profecia se cumpriu dessa forma. Outro detalhe interessante dessa época que nós precisamos mencionar é que esses dois califados, o califado abássida e o fatímida, né, um sunita, outro xiita, eles existiram apenas até a segunda cruzada, a segunda campanha militar cruzada. Logo após a segunda campanha militar, subiu, né, ou ascendeu aí um general muçulmano chamado Salah ad-Din, bem conhecido, né, da história, até filmes já foram feitos sobre esse personagem. Aportuguesando, muitos dizem Saladino, né, o nome dele é Salah ad-Din. Então esse general muçulmano, também sunita, ele era da dinastia Ayúbida, e ele então acabou derrotando o califado fatímida lá no Egito. Ele destruiu e acabou tomando o poder, praticamente eliminou o califado xiita que havia lá no Egito, em Cairo. E ele assumiu o poder ali, como vocês podem ver, em setembro de 1171, ele assumiu o poder ali naquela região. Então, logo depois da Segunda Cruzada em diante, nós temos apenas um califado, que era o califado abássida, de orientação sunita, porque Salah ad-Din, com todos os seus exércitos, eles tomaram conta do Egito e de várias partes ali do norte da África, e eles ficaram submissos ao califado abássida, cuja capital estava lá em Mossul, como eu já mencionei. Então, como vocês veem aí no mapa, toda essa região aí do norte da África e também do Levante e toda essa região aí até Mossul era tudo do califado abássida. Então, a partir logo depois da Segunda Cruzada, essa era a realidade. E isso é importante para nós entendermos agora o verso 27 de Daniel 11. Diz assim: também esses dois reis, né, o rei do norte e o rei do sul, o rei do norte aqui era Roma papal e o rei do sul, o califado abássida. Eles se empenharão em fazer o mal e, sentados à mesma mesa, eles falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Bom, como poderia se cumprir ou ter se cumprido essa profecia? Veja, examinando o livro ali que eu mencionei, eu achei um dado muito interessante, que foi o relato sobre a Terceira Cruzada. O líder da Terceira Cruzada foi o rei inglês Ricardo Coração de Leão, como ele ficou conhecido. Também um personagem muito conhecido na história. Há filmes que falam sobre ele, né, que narram histórias sobre ele. E ele colocou então as suas tropas a serviço de Roma. E ele tentou marcar um encontro com Salah ad-Din, que era um dos grandes generais ali daquele califado abássida. E Salah ad-Din, então, não quis encontrá-lo, e a razão para isso está mencionada aí na tela, né? A última frase aí diz assim: os reis se reúnem somente após a conclusão de um acordo, pois não é conveniente guerrear uma vez, não é conveniente guerrear uma vez que se conhece e que se sentou à própria mesa. Então ele tinha esse conceito com ele, que se ele fosse para sentar à mesa junto com talvez aí um inimigo, era para realmente fazer a paz e não para depois sair em guerra. Então ele pegou e enviou o seu irmão para essa visita ou para essa reunião com o rei Ricardo Coração de Leão. E nesse livro aí então, o secretário de Salah ad-Din
narra esse encontro que as tropas, né, do rei Ricardo Coração de Leão tiveram com ali o califado abássida. E ele diz assim na página 196: a intenção dos Frange, e aqui é interessante, os muçulmanos, eles se, vamos dizer assim, eles mencionavam, né, os cruzados, ou se referiam aos cruzados como frange. Por que frange? Frange era uma palavra que em árabe queria dizer França, ou os franceses, porque para eles todo mundo que vinha da Europa tinha pele, normalmente tinha pele mais clara, muitas vezes olhos claros, e para eles todos eles vinham da França. Então eles acabaram, para eles chamavam, né, os cruzados de frange. Então, a intenção dos Frange, diz aqui, enviando nos seus mensageiros, era sobretudo conhecer os nossos pontos fortes e também as nossas fraquezas. E nós mesmos, diz ele, ao recebê-los, tínhamos exatamente os mesmos propósitos. Então, olha que interessante, me parece que aqui se cumpriu o verso 27. Eles, os dois reis aqui, se sentando, ou representantes, né, dos dois reis, do rei do sul e do rei do norte, se sentando à própria mesa, porém, na verdade, com intenções escusas, né? Um querendo apenas avaliar o outro e sendo assim, usando de muita sutileza, de muita malícia, e aqui está a prova histórica disso. Então, me parece que aqui se cumpriu o verso 27 de Daniel 11. E no verso 28 diz assim: então o rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a Santa Aliança. Me causa surpresa a cronologia dos fatos aqui proféticos de Daniel 11. Por quê? Porque foi justamente a quarta cruzada que ficou conhecida como a cruzada comercial. Nessa quarta campanha militar, os soldados de Roma eles foram até Constantinopla e eles ali tomaram Constantinopla e saquearam essa cidade, tomaram muitas riquezas ali da cidade e levaram de volta ali para a Itália, para a Europa. Então, essa cruzada, como eu disse, a quarta, ficou conhecida como cruzada comercial. Notem vocês que combina direitinho com o verso 28 que nós acabamos de ler, que foi logo na sequência, né? Após a terceira cruzada, o encontro lá de Salah, o irmão de Salah-ad-Din com o rei, Ricardo Coração de Leão, aconteceu essa cruzada, aonde eles voltaram com muitas riquezas. E aí então o seu coração será contra a Santa Aliança. Que referência será isso, né? O que aconteceu na história ali naquela época que mostra o cumprimento desse detalhe profético? Bem, o rei do norte, nesse período, logo após a Quarta Cruzada, foi que surgiu a Santa Inquisição, como era chamado, né? A Santa Inquisição. A Santa Inquisição foi o combate aos hereges, aos chamados inimigos de Roma. E a impressão que dá é que a luta contra os muçulmanos lá no Levante, na época das Cruzadas, a luta contra o califado abássida, inspirou Roma a lutar também contra os seus, digamos, hereges, né, internos ali na própria Europa. E foi justamente após a Quarta Cruzada que foi formada a Santa Inquisição. Um detalhe interessante aqui para a gente confirmar essa ideia é que em Êxodo 19, verso 5, a Bíblia diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então esse verso dá-nos a entender o seguinte, que a aliança de Deus é com aqueles que ouvem a sua palavra. E foi justamente contra esses, os que ouvem a palavra de Deus, que Roma desatou a perseguição, né, a Santa Inquisição, contra aqueles que ouvem a palavra de Deus. Aqueles que não queriam ter em Roma, ou ter Roma como a sua própria consciência, que queriam ter a palavra de Deus como sua consciência. Esses foram os que mais foram perseguidos pela Santa Inquisição. E aí então chegamos nos versos 29 e 30, os últimos versos desse texto aí, desse trecho que nós estamos estudando. No tempo determinado, o rei do norte voltará a atacar o sul, mas dessa vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim.
Vejam, aqui muito interessante, né? Quando se cumpriu isso? Nós cremos que se cumpriu isso aqui na sétima cruzada. E nós já vamos mostrar os detalhes aqui. Mas dois pontos aqui importantes aqui nesse texto. Aqui diz que não seria como foi na primeira vez, naquela primeira batalha lá de Antioquia. Na primeira cruzada lá em Antioquia, né, os soldados cruzados acabaram vencendo. Então agora não seria da mesma forma, ou seja, eles iriam perder a batalha. E segundo, porque o califado abássida teria ali a ajuda de vários navios de Kittim. O que é Kittim? Kittim é um nome que era dado para a ilha de Chipre e também para as regiões costeiras que ficavam ali próximo, né, naquela região ali do Mar Mediterrâneo. Então, Kittim era a ilha de Chipre e as regiões costeiras. E é muito interessante que na sétima cruzada, como vocês estão vendo aí, a sétima cruzada, os exércitos de Roma foram de navio pelo Mar Mediterrâneo e atacaram ali o Egito. E eles queriam tomar Cairo, né? Principalmente o Egito ali. E segundo esse livro aqui ainda, que nós estamos mencionando, né? O livro do Amin Maalouf, ele diz assim, ele narra que o Luís IX era o rei da França e ele foi o líder da sétima cruzada. E após invadir o Cairo, ele foi surpreendido por navios das regiões costeiras, os quais ocasionaram uma severa derrota aos cruzados. Isso foi em março de 1250. Então olha como a profecia se cumpriu aqui. Mais uma vez, né, o verso 29 se cumpriu literalmente aqui, conforme nós estamos vendo. E o texto continua dizendo assim, que o rei do norte, contrariado, ele voltará e se indignará contra a Santa Aliança. Então, mais uma vez, após a derrota na sétima cruzada, Roma se voltou contra os hereges, né? A Santa Inquisição tomou força ali na Europa. E isso para mostrar, continuar mostrando o poder de Roma. Então, finalizando aqui o nosso estudo agora, vejam aqui uma rápida recapitulação. Dos versos 25 a 30, nós encontramos ali o relato das campanhas militares da época das Cruzadas. O rei do norte, Roma papal, e o rei do sul, o califado abássida, de orientação sunita. Então, os versos 25 e 26, eles falam da primeira cruzada, aquela batalha lá em Antioquia, como nós identificamos. O verso 27 fala sobre a terceira cruzada. O verso 28, a quarta cruzada. E os versos 29 a 30 é uma batalha que aconteceu na sétima cruzada, a batalha ali no Egito, no Cairo, onde os cruzados perderam, né, e voltaram para casa derrotados. Então, aqui está o estudo sobre essa parte, onde nós identificamos o rei do sul como sendo o califado abássida. E isso é muito importante para o próximo vídeo que nós vamos gravar, onde nós vamos identificar o rei do sul lá no verso 40, Daniel 11:40.